Opa, olha nós aqui de novo, né? Achou que a gente ia ficar só naquele pouquinho? Não, né? Nós estamos aqui de novo para conversar com vocês, para falar mais um pouquinho sobre as misturas, né? Então nós explicamos para vocês o que era uma mistura, né? E aí, fizeram os exercícios, conseguiram fazer? Olha que foi dado um tempinho legal para vocês, né? Dava para aproveitar esse tempo, fazer os exercícios e depois colocar lá para gente se existe alguma dúvida com relação a algum exercício, tá bem? Então vamos falar agora sobre uma outra coisa que é importante, que é essa separação de misturas, né? A gente usa um processo chamado análise imediata. Então, nós olhamos, vemos como é que está a substância e trabalhamos com ela. Tá legal? Vamos lá. Nessa análise imediata, o que nós vamos observar? Bom, que tipo de mistura nós temos? Nós podemos ter uma mistura sólido com sólido, né? Sólido com líquido, líquido com líquido, né? Eu posso ter substâncias em que eu vou ter que usar um outro artifício para separá-las, né? Por exemplo, se eu tiver dois sólidos, lembra uma mistura que a gente falou aqui para vocês? Vocês pegarem os grãozinhos de arroz e os grãozinhos de feijão e deixar tudo junto. Como é que eu posso fazer para separar? Né? Aí eu venho e faço assim aqui, ó. Arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão. E vou separando, não é isso? Esse processo chama-se, o que eu estou fazendo? Estou catando, né? Processo da catação. Não é isso, gente? Outra coisa. Vocês já viram os pedreiros trabalhando? Alguns às vezes ficam olhando, né? Tem curiosidade disso, né? Ficam olhando para os pedreiros, né? Eles às vezes não gostam, né? Tá trabalhando, o pessoal fica em cima, né? Às vezes isso daí é chato, né? Tem gente que não gosta mesmo, né? Eu sou um daqueles que não gosto muito, não. Eu gosto que me deixe trabalhar sossegado, né? Por isso não fica olhando para mim, hein? Gente, então vamos lá. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: se ele estiver preparando uma massa, que é, por exemplo, para passar no chão, né? Fazer um passeio ali, né? Onde as pessoas vão passar, né? Para colocando os tijolos, né, pessoal, e alinhando, eles fazem de um jeito. Mas quando eles vão fazer aquilo que eles chamam de rebocar, vai passar na parte interna, o que eles fazem? Eles pegam uma peneira e pegam a areia e separam, né? Tudo que é o mais grosso eles jogam fora. Então, essa peneiração é uma forma também de você separar os sólidos, tá bom? Quer ver uma coisa, para quem gosta de cozinhar? Quando a gente vai fazer um bolo, o que a gente costuma fazer? A gente peneira a farinha, porque às vezes a farinha ela vem os pedacinhos mais durinhos no meio dela, né? A gente peneira também o açúcar, né? Para tirar aquela parte mais maior, né? Do açúcar, né? Ficam os grãos enormes, né? Às vezes fica ruim para misturar, né? Ou mesmo para bater lá na batedeira. Então a peneiração ela é usada para isso também, né? Separar dois sólidos, tá bom? Tem uma outra. Vocês já comeram amendoim? O amendoim, mas que ele vem com a casquinha. Aí o que a gente faz, né? Principalmente a gente está no campo, dentro da nossa casa. Nós não vamos fazer uma coisa dessa, que é uma falta de educação, né? Põe o amendoim na mão, pega, esfrega. Aquela casquinha avermelhada, né, rosada, ela sai tudo. Aí a pessoa faz assim, ó. Ela dá um soprão, né? Aí tira toda aquela casquinha, né? Isso daí é chamado de ventilação. Nós podemos usar esse processo da ventilação para separar dois sólidos,
tá bem? Existem outros meios para se separar outros tipos de substâncias. Por exemplo, tem um processo chamado levigação. Nesse processo de levigação, o indivíduo ele usa uma espécie de parece uma peneira, eles chamam de bateia, né? Então, eles desviam o leito do rio, né? Muitas vezes eles jogam muita terra e a terra vai sendo lavada pela água, né? A água vai lavando a terra e eles ficam com aquela bateia. Isso daí é para eles pegarem metais preciosos, que nem, por exemplo, o ouro, né? Então, essa é uma das formas, tá bem? Existe uma forma também que ela é muito interessante e ela se chama flotação, né? Na flotação, você vai misturar, você tem um sólido, você põe ele em água, por exemplo, um vasilhame de água, você põe ele aqui. Só que a gente sabe que existe uma coisa chamada densidade, não é? Quando eles têm densidades diferentes, o que vai acontecer? Ele vai subir. Por exemplo, vamos supor que você tenha areia. E nessa areia, alguma pessoa deixou cair muitos pedaços de madeira ali, né? Serragem, né? Serragem. E você quer separar isso. O que você faz? Você coloca a areia com serragem dentro de um local, né? De um latão, alguma coisa assim. E aí você põe grande quantidade de água. O que vai acontecer? Toda essa serragem ela vai começar a boiar. Então aí você tem a separação desses sólidos usando o líquido para isso, né? Vocês viram? É bem parecido com a levigação, né? O minério não está preso ali na terra, então a gente vai lavando a terra, vai lá lavando a terra até que a gente consegue separar aquilo que interessa para a gente, não é verdade? E temos um outro processo também que é interessante, que é a chamada filtração, né? Você tem aquela mistura de sólidos, né? Aí eu estaria trabalhando mais uma separação de líquido com líquido, né? Então, com essa mistura eu posso colocar com água, né? Estando na água, eu coloco um papel de filtro, posso fazer isso, posso montar o meu filtro também e jogar o líquido ali, tá bom? A gente vai ver esse processo de filtração, a água sair límpida, tá bem? Outro processo que nós temos, que nós podemos usar para separar essas substâncias, seria a evaporação, tá? Então, como é que eu vou trabalhar essa questão de evaporação? Vamos pensar o seguinte: eu tenho água no estado sólido e no meio desse gelo, por exemplo, eu tenho algumas pepitas de ouro, né? Eu não quero bater para arrebentar tudo, de repente se perde, né? Então, o que eu faço? Eu coloco ali do lado e deixo evaporar normalmente, né? A água, quando evapora, ela vai liberar o local para eu pegar as pepitas de ouro, tá bem? Outra coisa que a gente pode fazer é um processo que a gente chama de sedimentação. O que é uma sedimentação? Eu tenho a mistura da água com terra, por exemplo, tá? Aquele negócio todo marrom, né? Que fica mesmo. Aí o que você faz? Você pega e deixa a estrutura parada ali, né? E deixa parado. Esquece dela. O que vai acontecendo? A terra, ela vai descendo, se for areia também, né? Vai descendo tudo. E elas vão se colocar no fundo
pode ser um copo Becker, né, que a gente usa em laboratório. Depois a gente vai falar de todo esse material, tá? Então, com isso eu tive a separação. Aí eu posso usar, sei lá, um conta-gotas, uma bombinha para tirar aquele líquido dali, ficaria só o sólido ali naquele local, tá bom? Então isso daí seria uma sedimentação, tá bom? Vamos pensar o seguinte, eu tenho uma mistura agora, tá? Uma mistura de óleo com água. São dois líquidos que eles apresentam concentrações diferentes. Depois a gente vai aprender direitinho o que é uma substância polar, o que é uma substância apolar, tá bom? Então elas não vão se misturar, tá bem? Elas não vão se misturar. E o que vai acontecer? Eu quero separá-la. Então, eu posso usar o que a gente chama de funil de decantação. Eu coloco ele ali, espero tudo separar. Embaixo é um copinho assim, tá, gente? E aqui embaixo tem uma torneirinha. Então passa muito pouco líquido ali, tá bom? Se são dois líquidos immiscíveis, vai ficar fácil separar isso. Eu abro aquilo vai passando. Para vocês terem uma ideia, quando passa ali pela torneirinha, é basicamente uma gotinha por vez que passa. Quando passou, opa, fecho rapidinho, eu tive ali uma separação de dois líquidos que eram immiscíveis, ou seja, eles não se misturavam, tá bem? Um outro processo que eu posso trabalhar é a chamada destilação, tá bom? No caso da destilação, vai depender muito do que eu estiver trabalhando, tá? Um processo de destilação, nós vamos separar dois componentes de uma determinada mistura, e essa mistura é uma mistura homogênea, tá? Eu não vou então enxergar fases, ela tem uma única fase, tá bom? Eu posso usar essa destilação para separar dois líquidos, para separar um sólido ou dois sólidos, tá bem? É possível fazer-se isso, tá bom? Nós temos um processo que é chamado de destilação simples. Como é que é isso? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de pinga. Lógico que ouviram, não é? Essas bebidas falam, destilado, e a outra é fermentada, né? Fermentada, por exemplo, é a cerveja, né? A gente tem que usar substâncias lá para fazerem essa fermentação, né? O lúpulo, aquela para dar aquele gosto, aquela característica para a cerveja, né? É uma fermentação alcoólica, por isso que ela tem álcool, tá bem? E no processo da destilação, a gente vai separando as substâncias. O que me interessa ali, no caso dessas bebidas alcoólicas, é aquela parte que tem o álcool. Então a gente vai separando isso. Depois, é claro, tem todo um processo aí, né, que os destiladores fazem, tá bom? Mas eu posso, por exemplo, separar dois líquidos por destilação. De que forma? Então vamos lá. Eu vou ter um copo aqui embaixo, tá bom? Um recipiente, não precisa ser exatamente um copo, um recipiente. Eu vou colocar a mistura que eu quero separar e aí eu vou puxar um cano, tudo bem? E vou passar para um outro local, tá bem? O que eu vou fazer? Eu vou aquecer essa mistura. Se eu tenho dois líquidos, uma coisa que a gente aprendeu, lembra das propriedades da matéria? Então, uma das propriedades da matéria é temperatura de ebulição. Uma substância, ela vai ferver primeiro que a outra, ou seja, ela vai passar para o estado gasoso primeiro que a outra. O que a gente faz? A gente
prepara aquilo tudo e a gente coloca um cano viradinho para baixo. Então aqui ó, vai estar passando gás. O que eu faço? O que a gente faz para passar do estado gasoso para o estado líquido? A gente diminui a temperatura, não é verdade? Então o que eu vou fazer? Eu vou, em volta desse cano, eu vou ter um caninho bem mais fino, bem mais fininho, tá, gente? Mas ele vai estar bem enrolado e eu vou fazer passar água gelada por ali. Então, quando esse gás passar por ali, ele vai passar para o estado líquido e vai ficar gotejando do outro lado. Com isso, eu consigo separar uma mistura de dois líquidos. Tá bem? Essa daí é uma destilação simples. Agora, eu tenho uma destilação fracionada. Por exemplo, quanta coisa a gente sabe que vem do petróleo, não é verdade? Então, a gente sabe que vem de petróleo a gasolina, a gente sabe que vem o querosene, não é verdade? Óleo diesel, né? Gasolina de foguete. Tá? A gente fala gasolina de foguete aí, né? Mas hoje a gente sabe que existem outros processos melhores que a gasolina para ser usado como combustível, né? Então, a gente vai fazendo isso. A gente vai aquecendo o petróleo e quando determinada substância atinge uma determinada temperatura, ela evapora e a gente vai fazer por esse processo. A gente resfria e a gente vai colhendo, cada uma parte. E o que sobrar do petróleo, a gente usa para fazer o quê? Fazer asfalto. Tudo bem? Eu posso usar a fusão fracionada para fazer algo parecido, mas no caso específico aí nós temos a destilação fracionada, né? Hoje em dia nós estamos sofrendo muito problema aí com poluição, né? Essa poluição vem atrapalhando demais a vida de todas as pessoas, vem atrapalhando a condução do trabalho natural de cada um, né? E com isso, a gente não consegue mais fazer as coisas direito. Nós temos muito problema respiratório hoje em dia, né? Muitas doenças decorrentes do ar poluído, tá? Então, quando nós falamos de utilizar esses subprodutos aí do petróleo, nós temos que pensar bastante em como usar. Não é que não pode usar não, gente, pelo amor de Deus, não sou isso não. Eu acho que tem que usar, não tem o recurso está aí para a gente usar. A gente só tem que tomar cuidado para a gente não destruir as condições de vida, né? Não adianta você ter muito e não ter saúde para usar aquele muito, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente faz do nosso mundo, porque é esse mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos. Então muitas pessoas elas ficam, porque daqui a alguns anos eu não vou estar mais vivo, né? Então a gente tem que pensar também nos nossos descendentes, tá? Eu posso ter até pensado desse jeito quando eu era bem mais novo. Só que hoje eu vejo a minha neta, eu me preocupo. Me preocupo que mundo é esse que ela vai viver, né? Ela só tem 1 aninho, mas a gente vai deixar alguma coisa para ela, né? Então a gente tem que deixar coisas boas, né? Isso é importante na nossa vida, no nosso dia a dia, não é verdade? Bom, vamos resumir tudo então, gente? Tá? Tem um resuminho legal aqui que eu vou pegar da apostila de vocês, que fala sobre as misturas podem ser separadas através de vários processos, tá bem? Então, pegando aqui, a gente pode falar, então vamos lá, catação. É uma separação visual, você está catando, né? Está puxando para lá e para lá, e a gente vai usar o quê? A qualidade.
um grão é maior que o outro. Que nem eu estou falando do grão porque a gente falou da mistura do arroz com feijão. Não é verdade, gente? Então, tirar um grão para lá, um grão para cá. A peneiração separa com o auxílio de uma peneira de acordo com o tamanho do grão, né, pessoal? Lembra? Areia, o que for mais grosso, tira dela. Se eu usar para passar numa parede, aquilo grosso, a parede vai ficar feia, vai ficar grossa, né, pessoal? Tá? Chama de massa fina, né? A ventilação, separar através do vento, né? A levigação vai separar através da água, de acordo com o quê? Com a densidade do elemento. Um fica mais em cima, outro vai ficar mais embaixo, a terra vai embora, né? E o que for mineral, no caso, o mineral que tem um certo valor, é lógico, ouro, né? Ficará embaixo, né? Flotação, nós vamos ter densidades intermediárias, né? Então, um fica no fundo e o outro boia, tá bem? A filtração, você vai reter o sólido em um filtro, né? Esse filtro pode ser esse filtro normal que a gente usa para fazer café, mas nós também temos um filtro que nós podemos fazer com rochas, com areia, com pedriscos. Na é verdade, dá para fazer isso. A natureza faz isso normalmente, tá bom? A evaporação, né? Componente líquido evapora, enquanto o sólido vai permanecer no recipiente, né? A sedimentação, aí nós temos a ação da gravidade, né? Faz o elemento sólido ficar no fundo do recipiente, tá bem? A decantação, dois componentes líquidos, após o repouso, o de maior densidade vai para o fundo, o de menor densidade vai ficar acima, né? Nós temos a fusão fracionada, a gente vai separar por aquecimento, né? Que a gente estava explicando para vocês, né? Destilação fracionada também através do aquecimento. Tá legal, gente? Então, tem mais exercícios para vocês fazerem aí, gente. Olha aí, chegando mais exercício, tá bom? Vamos fazer? Então, próximo encontro a gente fala bastante sobre esses exercícios aqui, tá legal? Vocês têm um tempinho aí, dá para fazer todos esses exercícios, tá legal? Um abraço para vocês, um bom final de semana. Fiquem com Deus.